Então, vamos novamente agora a gente vai iniciar, né, a nossa unidade 2. Então, continuando ainda nas deficiências minerais, né, nessas espécies, equinos e ruminantes, tá? Nessa daqui, eu vou abranger novamente três doenças, né, afecções relacionadas com essas deficiências minerais que acometem essas espécies. Então, a primeira vai ser a hipocalcemia, depois vai ser a intoxicação por cobre, depois a parte de selênio, né, principalmente em bovinos, tá? Então, a hipocalcemia em ruminantes, né? Então, ela também é conhecida como a paresia puerperal hipocalcêmica, febre do leite, né, doença da vaca caída. Ela vai atingir todas as vacas que são multíparas, ou seja, que possuem mais de uma lactação já, né? E por que isso, né? Então, na outra unidade, na unidade 1, eu comentei, né, com vocês que a vaca, cada lactação, ela vai tendo essa desmineralização do osso, né? E no período seco, ela remineraliza tudo de novo, né? Então, conforme ela vai saindo daquele balanço energético negativo e vai voltando a se alimentar e já passa o pico de lactação, ela vai voltando a ter a mineralização óssea. Então, ela vai conseguindo usar esse cálcio para os ossos dela, para ela conseguir se estabelecer, ter a energia de manutenção dela, né? Mas, principalmente ali no período pós-parto, isso acaba não acontecendo. Então, quanto mais desmineralização vai ocorrendo, e se você ainda por cima não fornecer uma dieta adequada para ela, ela vai acabar sendo prejudicada a cada lactação que ela entra, tá? Então, os fatores predisponentes, né, dessa alta mobilização de cálcio a alta produção de leite. Então, geralmente vacas que são altamente produtoras de leite, elas acabam tendo mais predisposição a ter essa hipocalcemia. A idade do animal, né? Então animais mais velhos são mais suscetíveis, né? Por isso que acaba sendo principalmente observado em vacas multíparas. A raça, então existem fatores genéticos relacionados com as raças, principalmente aquelas raças que já têm um certo melhoramento na produção leiteira, né? Como a Jersey e a holandesa. A dieta, então, dietas ricas em cátions, como o sódio e o potássio, eles podem também acabar predispondo esses animais à hipocalcemia. E fatores sazonais, então, as estações do ano, principalmente, por exemplo, inverno, que acaba tendo uma deficiência, né, de pastagem, muitas vezes os animais acabam também tendo essa deficiência de mineral, né? Principalmente, né, de cálcio e magnésio. Então, aqui, ó, de novo, a gente vai acabar falando um pouco da homeostase do cálcio, né? A gente falou na aula passada, ele relacionado com o fósforo, né? E aqui, novamente, mais relacionado com o cálcio mesmo, né? Então, o cálcio, ele possui um papel importante no metabolismo do animal, né? Então, ele além de compor, né, as estruturas de ossos, de dentes, ele vai desempenhar outros papéis no metabolismo do animal, então, como transmissão de impulsos nervosos, estimulação das contrações musculoesqueléticas, lisas e cardíacas, vai participar da coagulação sanguínea, da permeabilidade das membranas, na secreção de hormônios e na composição, né, lógico, do leite e do colostro, né? É importante lembrar de novo que o tecido principal, onde ele é armazenado, ele é estocado, é o tecido ósseo. E essa doença, ela está extremamente relacionada com o período de transição dos animais, tá? Então, no final do período seco, né, quando a vaca, ela entra, né, no balanço energético negativo, que normalmente é nesse período de transição, ela vai ter uma baixa absorção intestinal de cálcio e uma menor reabsorção dos ossos para o sangue. Então, ela não vai conseguir fazer uma desmineralização adequada, ou seja, os mecanismos homeostáticos vão ser insuficientes para esse animal, tá? Então, as reservas nos ossos, esse osso ele atua como um órgão de reserva, né, do cálcio, e eles vão possuir um papel importante na homeostase do cálcio em situações de hipocalcemia, só que muitas vezes ela não vai ser suficiente. Tá? Então, aqui de novo, aquele mesmo esqueminha que foi demonstrado na unidade 1, né? Da questão da absorção e reabsorção, né? Então, quando o animal, a vaca, ela ingere o cálcio no alimento, ele vai ser absorvido lá no intestino delgado e vai ser transportado para o sangue, tá?
A reabsorção de cálcio, que é a reabsorção óssea de cálcio, ele é quando, o que que ela é, né? Ela é quando o mineral ele vai ser retirado da matriz do osso e vai ser drenado para a corrente sanguínea para estimular o PTH a fazer essa reabsorção para estimular o PTH a fazer a desmineralização e também para fazer a reabsorção de cálcio lá nos túbulos renais. Então, reduz a excreção e estimula, que é estimulado pela vitamina D e melhora a reabsorção, tá? Então, a homeostase do cálcio ela vai ser extremamente dependente, né, de todo um sistema endócrino que vai envolver o PTH, a vitamina D e a calcitonina, que eu já mencionei na unidade 1, que vão regular e vão conseguir manter os níveis de cálcio na corrente sanguínea. Então, novamente, né, o PTH, quando o cálcio está em níveis baixos, quem vai agir vai ser o paratormônio, ele vai estimular a desmineralização dos ossos, vai estimular a redução da excreção renal e aumentar a reabsorção intestinal desse íon. Já a calcitonina, ela vai agir quando o animal está com uma hipercalcemia. Então, altos níveis de cálcio na circulação sanguínea, vai estimular a produção da calcitonina, que vai realizar a mineralização do osso, né? Então, ela vai puxar, né, o cálcio que está presente na corrente sanguínea para o osso e vai reduzir a reabsorção intestinal e aumentar a excreção renal desse íon. Tá? Então, são os hormônios que estão envolvidos, né, na absorção, reabsorção ou eliminação do cálcio. Aqui, né, a vitamina D, então ela também está absorvida principalmente na parte da absorção. Então, a hipocalcemia, ela vai ocorrer porque o animal ele vai se encontrar num momento onde tem uma rápida e uma intensa mobilização do cálcio, tá? E isso ocorre principalmente durante o período de transição. O período de transição é justamente, né, esse período de 3 semanas antes do parto para 3 semanas pós-parto, tá? Então é o período ali de final de gestação e após o parto. Então, para que ele consiga, né, por que ocorre nessa mobilização do cálcio? Então, é justamente para a vaca conseguir suprir essa alta produção e essa alta concentração, né, da composição do colostro do leite que ela está produzindo, né, no início da lactação, porque ali que é o início da lactação é onde ela vai estar direcionando para o pico dela. E é isso que importa para o produtor, que a vaca ela tem um pico alto e que ela consiga manter o nível de produção durante a lactação, né? Os sinais clínicos, eles normalmente vão ocorrer nas primeiras 24 horas antes do parto, então antes da vaca parir, no período de transição, que é 3 semanas antes do parto e 3 semanas pós-parto, ela já pode demonstrar alguma sintomatologia por causa do cálcio, mas só que a maior incidência dele vai ser principalmente 12 horas, nas primeiras 12 horas pós-parto e pode se estender até 72 horas, tá? E por que que ela acaba tendo uma sintomatologia, né? Se a gente tem esses mecanismos compensatórios, por que que acabaria tendo essa, essa sintomatologia? Principalmente porque todos esses mecanismos aqui, eles não vão ser suficientes para conseguir driblar, né, essa falta de cálcio, essa alta mobilização do cálcio para a produção do leite, tá? Então, eles vão ser insuficientes para conseguir melhorar esses níveis séricos, né? Para conseguir regular os níveis de cálcio séricos através da absorção intestinal e da reabsorção renal, tá? Então, existe uma grande diferença, né, do período quando a vaca está no período seco e quando ela entra no período de transição. Então, normalmente no período seco, a demanda dela por cálcio é bem menor, tá? Então, no período seco, ali que ele dura em torno de 60 dias, mas é o período onde a glândula ela tá, ela tá sendo renovada, né? Os epitérios glandulares estão sendo renovados depois da última lactação. O feto lá vai dar o desenvolvimento final dele. Só que o problema é que no período de transição, além do desenvolvimento final do feto, ela ainda já está começando a produzir o colostro e o leite. E depois do parto, ela vai produzir bastante a concentração, a composição do colostro e do leite vai estar bem exacerbada, né? Então, no período seco, ela não tem essa demanda excessiva de cálcio justamente porque ela não está produzindo leite, tá? Ela só vai, no máximo, ali estar querendo compor o feto, né, o desenvolvimento final do feto. Então, os mecanismos compensatórios, eles conseguem ajudar ela nisso. Só que no período de transição, ela já está necessitando de cálcio, muito mais de cálcio. Então, ela está
ela, nas 3 semanas antes do parto, ela tem o desenvolvimento final do feto, ela não está comendo direito, por causa justamente da compressão, né, do útero gravídico no rumen. Ela vai estar começando a produzir colostro e leite. E depois do parto, até as 3 semanas, ela não está comendo e ela vai estar produzindo uma alta concentração de leite. Então, ela não vai ter reserva nenhuma de cálcio ali, os mecanismos homeostáticos não vão conseguir driblar isso. Então, no período de transição, uma vaca ela vai necessitar que você suplemente ela com 20 a 30 gramas de cálcio por dia para que ela consiga ficar de pé, né? Suprir as necessidades fisiológicas dela. Aqui ele tem dois elementos, né? Que a gente pergunta, né? O fósforo, eu já mostrei para vocês o porquê que ele está relacionado com o cálcio, né? Mas aqui na hipocalcemia também acaba sendo importante, até o magnésio. Então, o magnésio, ele está relacionado principalmente com a produção do paratormônio. Então, quando a gente tem redução no nível de magnésio, a gente pode acabar provocando efeitos nocivos na homeostase do cálcio. Então, a gente acaba né, prejudicando que o PTH atue do jeito que ele tem que atuar para melhorar os níveis de cálcio do sangue, né? Então, se você tem baixos níveis do magnésio, né, uma hipomagnesemia, você acaba prejudicando a produção e a secreção do PTH. Então, isso acaba prejudicando, né, consequentemente, o mecanismo de homeostase do cálcio, tá? Então, essa redução do magnésio, ela pode até inibir essa produção e secreção do PTH. Daí ela vai, se a vaca está com hipocalcemia já, ela vai agravar mais ainda os sinais clínicos de hipocalcemia desse animal. Se o problema é o fósforo, quando o animal está com hipofosfatemia, normalmente isso vai ser um achado clínico na hipocalcemia. É um achado clínico frequente nas vacas leiteiras, principalmente no início da lactação, tá? Porque é a própria hipocalcemia que vai acabar promovendo a redução da absorção de fósforo lá no trato gastrointestinal. Tá? E por que isso ocorre? Porque o mecanismo do fósforo está associado com o do cálcio. Então, se está com uma hipocalcemia, os mecanismos compensatórios não estão atuando de forma suficiente. Então, se não tem PTH, se não tem paratormônio, a absorção de fósforo também vai ficar prejudicada, do mesmo jeito com a vitamina D. Portanto, então, a redução do fósforo junto com a de cálcio vai acabar contribuindo para as manifestações clínicas de hipocalcemia e também vai acabar prejudicando o tratamento desses animais. Além dessas hipomagnesemia e hipofosfatemia, o animal também pode acabar predispondo o surgimento de doenças secundárias, como o deslocamento de abomaso, a mastite, a metrite, o timpanismo, porque ele não vai comer, ele não vai se alimentar direito. Então, tudo isso vai acabar acarretando, né, na imunidade dele vai ficar prejudicada. Normalmente, nesse período, a vaca ela já encontra uma imunossupressão, né? Então, tudo isso vai predispor ela, né, a mais doenças, né, do que somente a hipocalcemia. Aqui, então, tem um vídeo, esse vídeo é do YouTube, tá? Ele demonstra, né, uma vaca que ela tá com um sinal clínico, tá? De milk fever, né, que é a hipocalcemia, né? Daí tá escrito ali, né, descálcio, needs cálcio, né, que essa vaca precisa de cálcio, tá? Ó, é desse lugar aqui, tá? E aqui tá uma vaca que já tá em decúbito external, né? Normalmente essa questão da inapetência, tetania, inibição de micção, inibição da defecação, paralisia flácida, convulsões, atonia ruminal, então o rumen já não está com uma frequência ruminal boa, ela geralmente apresenta taquicardia, está hipotérmica, está em coma, ela pode entrar em coma e pode até vir à morte se não for tratado, tá? Então aqui é uma vaca que ela já está com estágio avançado de hipocalcemia, tá? Já está até com leve timpanismo aqui por ficar muito tempo deitada, o pescoço bem estirado, tendo esses espasmos. Agora ela vai fazer um clássico sinal, que é esse olhar para o flanco aqui. O pescoço direcionado para o flanco é bem comum, tá? Então, normalmente, os sinais clínicos eles são divididos em 3 estágios. O estágio 1 é a forma subclínica,
que o animal ele vai apresentar no máximo ali uma hipersensibilidade, uma excitabilidade, vai poder ter tremores musculares, principalmente na região da cabeça e dos membros, espasmos ali no flanco e na região lombar, uma discreta ataxia, quando ele está caminhando, pode ter um andar cambaleante, quando ele está em estação, ele pode estar um pouco agitado, vocalizando, respirando mais ofegante, né? Então, quando dá com uma dispneia. No estágio 2, que é a forma clínica da doença, é quando o animal já está com uma dificuldade de se manter em estação, então ele se mantém mais em decúbito, só que ele ainda consegue se manter em decúbito external, aqui ele estava em decúbito dorsal já, né? Estirado, né? Decúbito lateral, não decúbito dorsal, né? Decúbito lateral. Então, ele já, nessa fase 2, ele ainda consegue se manter em decúbito external, ele não fica completamente deitado, né? Então, o risco de timpanismo acaba reduzindo um pouco. Ele vai ter depressão, anorexia, desidratação, hipotermia, extremidades frias, taquicardia, perda do tônus do esfíncter anal, perda na capacidade de micção, pupilas vão estar dilatadas, a cabeça vai estar com esse sinal padognomônico que eu mostrei para vocês aqui, que é essa cabeça estendida, voltada para o flanco. Geralmente é um sinal bem característico da hipocalcemia. E no estágio 3 ele é uma forma mais severa, né? Então, quando o animal já está se encaminhando para o coma e para a morte, né? Então, é uma perda contínua da consciência, ele vai progredindo para um coma, tem uma flacidez muscular completa, o animal não consegue se manter de pé, então ele fica somente em decúbito lateral. Vai ter um timpanismo grave, então geralmente o prognóstico para o estágio 3 já é um pouco mais reservado e mais desfavorável. Para o estágio 2, o animal ainda ele vai ter um prognóstico reservado, né? Porque dependendo da sintomatologia, você às vezes não vai conseguir somente com uma dose de cálcio resolver o problema. O diagnóstico, então, você vai fazer fazendo a anamnese, né? Então, pegando todo o histórico da propriedade, o histórico clínico do animal, quantas lactações, a idade, se pariu recentemente, se não pariu, como é que é feita a nutrição, no período de transição, no período seco, vai observar os sinais clínicos e pode ser feito também exames laboratoriais, né? Então, a dosagem de cálcio, de fósforo e de magnésio. Só que como a gente normalmente nessa doença, a gente já pega eles ali no estágio 2, é difícil a gente pegar no estágio 1, tá? Então, tem uma urgência na terapia, a gente tem que instituir um tratamento muito rápido, né? Então, a gente acaba não tendo tempo, né, de mandar para um laboratório. E também, normalmente, esses laboratórios acabam sendo muito longes, então acaba ficando muito custoso para o proprietário e acaba não tendo esse envio, né, de amostras para laboratórios. O tratamento vai ser a administração de cálcio, então pode ser feito o glucanato de cálcio ou boroglucanato de cálcio, por 3 vias, então tem a via intravenosa, a via subcutânea e a via oral. A via intravenosa, ela vai ter uma ação mais rápida, então ela promove uma melhor absorção, uma melhor biodisponibilidade do cálcio para os tecidos, né? Só que a administração da via intravenosa tem que ser lenta, né? Porque o cálcio, senão ele pode ocasionar uma arritmia, porque o animal já está com taquicardia, né? Na via subcutânea, ela é importante principalmente para os primeiros sinais clínicos e quando o animal está com caso de arritmia já severa, tá? Ela é um pouco mais segura por causa dos efeitos cardiotóxicos do cálcio, só que ainda assim muita gente utiliza ela associada com a via intravenosa. Então faz 50% de via intravenosa e 50% do cálcio por via subcutânea, tá? Porque a subcutânea vai ter uma liberação mais prolongada. Por via oral, geralmente é feito por sais de cálcio, ou até mesmo cloreto de cálcio. E vai ser um suporte adicional à terapia parenteral, então a via subcutânea intravenosa, e ela vai poder ajudar a recuperar o animal e até mesmo prevenir a recidiva, né, da doença. Tem muitas vacas, às vezes, que apresentam recidivas, né? Então aqui, ó, daquele mesmo vídeo, né, só a segunda parte, então chegou o veterinário lá, ele vai aplicar cálcio na veia mamária aqui dela, né? Sempre tomar cuidado porque ela tá tendo espasmo, né? Então o animal tem que cuidar para não te atingir. Ele coloca na veia e vai colocar o cálcio, sempre lembrar de controlar o fluxo, né? Então tem que levar uns 10, 20 minutos para você fazer essa aplicação, para você não acabar dando uma arritmia no animal e acabar perdendo durante o tratamento, né?
Depois da aplicação, ó, ele vai aplicar e vai tentar levantar, né? O bovino nunca, os ruminantes nunca é muito bom ficar muito tempo deitado. Você vê que ela já está bem suja aqui, então significa que ela já estava há um tempo deitada. Um pouco mais de tempo sem tratar, esse animal poderia vir a óbito. Então você tem que tentar levantar ele, fazer esse animal se movimentar. Não é um trabalho muito fácil, né? É um animal pesado, mas tem que fazer ele tentar se mexer, né? Se locomover. Ó, ela levantou, tenta se equilibrar e vai tentar agora ver se ela vai comer, né? Normalmente a gente às vezes fica daí aplicando por via subcutânea, né? O cálcio às vezes mais uns 2 dias para o animal conseguir, né, manter os níveis de cálcio bom, para a gente não ficar tendo recidivas muito sérias, né? Ou pode fazer a via oral ali, que nem eu comentei. Existem também métodos de prevenção. Então, a prevenção da hipocalcemia, ela é feita principalmente através de dietas aniônicas. O que essas dietas aniônicas fazem? Então, elas vão focar na estimulação dos mecanismos homeostáticos do cálcio. Então, a gente vai fornecer uma dieta que é adequada para o período seco, então, uma dieta aniônica, então, ela tem maior presença de ânion do que de cátio, tá? Então, esse DCAD aqui vai ser negativo, tá? Então, você vai fornecer uma maior concentração de de ânion na dieta, tá? E isso a gente vai conseguir prevenir e reduzir o risco dessas vacas terem hipocalcemia, tá? Então, é a dieta com diferença cátion-aniônica, tá? DCAD significa isso. Então, ele sempre nesse período ele tem que ser negativo, tá? Então, você fornece uma dieta que tem maior quantidade de ânion em relação à quantidade de cátio. Isso vai fazer com que o pH sanguíneo acabe reduzindo e vai melhorar a homeostase do cálcio, porque ele vai estimular o organismo do animal a trabalhar para manter a neutralidade elétrica dele. Então, se você fornecesse mais cátio, ele não ia, o cálcio também é cátio, então não ia ter esse trabalho do organismo do animal. Então, aqui é justamente para você estimular os mecanismos homeostáticos dela a desmineralizarem os ossos para ter cálcio ali e melhorar a reabsorção, né, reduzir a excreção. Aqui, então, é um trabalho, tá, de hipocalcemia em bovinos da raça Jersey, um relato de caso, tá, lá do Rio Grande do Sul. Foi aqui, ó, na Semana Integrada em 2019, então é recente, tá? Então, foram utilizadas 3 vacas Jerseys que estavam com menos de 24 horas pós-parto, tá? A vaca 1, ela era uma vaca primípara, de 2 anos. A vaca 2 era uma vaca multípara, da 4ª lactação, de 6 anos. E a vaca 3 era uma vaca primípara, de 3 anos. Elas estavam em decúbito external já, tá? Então, já estavam na fase 2, né? No estágio 2. Os tratamentos. Então, na vaca 1 e 2, foi feito um tratamento, tá? Então, e na vaca 3 foram feitos 3 tratamentos, porque ela teve recidiva, né? Então, a vaca 3, ela era uma primípara de 3 anos, tá? É uma vaca nova ainda. Então, aqui foram os tratamentos e a evolução dos animais, né? Então, a vaca 1, ela melhorou o quadro clínico, né, de hipocalcemia, só que ela acabou apresentando afecções secundárias, né, como a mastite clínica aqui, né, então ela apresentou caquexia e mastite clínica aguda, tá? A vaca 2, ela melhorou tranquilo, então ela foi curada, a produção de leite voltou ao normal, tá? Que era a multípara, né, você vê que era a multípara, isso às vezes já na literatura a gente não acha muito isso, né, a gente acha que a vaca primípara a multípara seria pior, né, mas não foi. E a que acabou dando recidiva foi aquela primípara de 3 anos, que ela foi tratada a primeira vez. 24 horas depois ela voltou a apresentar sinais clínicos, tá? Então no dia 2 foi aplicado de novo o tratamento para ela, tá? Só que 12 horas após esse tratamento ela voltou a apresentar essa sintomatologia, né? Então acabou sendo feita a eutanásia do animal, tá? Então foi uma vaca que ela acabou não melhorando com as aplicações de cálcio. As recidivas, né, nas raças Jersey, até mesmo nas raças holandesas, elas acabam sendo bem comuns, principalmente nesses animais um pouco mais velhos, né?
principalmente porque eles acabam possuindo menos receptores de vitamina D3 no intestino, então ela não tem essa capacidade tão boa de reabsorver o cálcio, tá? E essa resposta insuficiente, né, do animal ao tratamento, ela está principalmente relacionada à necessidade individual desse animal de cálcio, então pode ser que a dose que foi fornecida igual para todo mundo, às vezes para ela não era suficiente. Só que também a gente tem que ver que aqui no segundo dia até foi fornecido mais de glucanato, mais de solução fisiológica, e mesmo assim ela não melhorou, tá? A idade dela, lógico, aqui ela estava com 3 anos, né? Não tinha tanta diferença entre elas, ela era uma primípara, né? O que já torna as coisas estranhas. E também tem o tempo do diagnóstico e até mesmo do tratamento. Então, o tempo que você levou para diagnosticar, o tempo que ela ficou desse jeito, a evolução dos estágios clínicos dela. Pode ser que ela já estivesse muito avançada, por mais que as 3 estivessem de decúbito external, pode ser que ela já estivesse muito avançada. Então, você não iria conseguir contornar os casos clínicos de maneira eficaz, né? Agora, a gente vai falar de intoxicação por cobre em ruminantes, tá? Então, a intoxicação por cobre, ela possui uma alta prevalência nos sistemas intensivos, mas ela também pode ocorrer nos sistemas extensivos. Ela possui uma mortalidade que pode chegar a 95% nos animais que não são tratados, tá? Então, geralmente 24 horas a 48 horas após o início dos sinais clínicos, os animais vêm a óbito. E ela ocasiona grandes prejuízos econômicos, porque geralmente os animais, ela não tem uma seleção de acometimento, um animal muito magro, um animal muito obeso, não. Ela vai acometer todos os animais, inclusive aqueles que têm um potencial genético muito bom, né? Um grande valor zootécnico. Ainda também tem a questão dos níveis de tolerância, né? Então, as exigências de cobre, elas são praticamente as mesmas, tanto para ovinos quanto para bovinos, mas o nível de tolerância entre essas duas espécies, ele muda, tá? Então, a capacidade de acumular o cobre nos tecidos, ela varia entre as espécies, né? Então, e também varia de acordo com a raça, né? Então, por exemplo, o nível de tolerância para bovinos é bem maior do que o nível de tolerância para ovinos, né? Então, a gente tem essas variações, né, desse nível de tolerância entre a espécie, que a gente viu aqui de bovinos e ovinos e caprinos, e também de acordo com a raça. Então, por exemplo, a raça Texel de ovinos, ela é mais suscetível à intoxicação por cobre do que a raça Dorper, então o nível de tolerância dela é menor. Tá? A categoria animal também acaba influenciando. Então, animais que são recém-nascidos ou animais que estão lactantes, eles vão acabar se tornando mais suscetíveis por terem uma menor capacidade de excreção de cobre, tá? As causas, elas podem ser uma administração acidental de grandes quantidades de sais solúveis de cobre, a pastagem que contém grandes quantidades de cobre, rações concentradas, sais ou misturas minerais, que também acaba não sendo muito equilibrado ali, e você acaba intoxicando, ou você utiliza um sal que é destinado, ou uma ração que é destinada para outra espécie, que nem para bovinos, e utiliza para ovinos. Isso também pode acabar acarretando na intoxicação. Então, como é que ocorre, né? Então, o metabolismo de cobre, tá? Então, o cobre ele tem maior disponibilidade na forma de sais de sulfato, carbonato e nitrato, tá? Que está na forma bivalente. A entrada de cálcio lá no enterócito, então lá na mucosa intestinal, né? Ela vai ser facilitada quanto menor for a quantidade de metaloproteína, metalotionina presente nessa célula. Tá? Essa metalotionina ela vai se ligar fortemente ao cobre e vai reter ele nesse local, lá no intestino, lá nos enterócitos. E vai reduzir a sua absorção. Tá? Dietas ricas em zinco, elas podem aumentar a síntese dessa metalotionina lá do enterócito, né, dentro do enterócito, reduzindo o risco de intoxicação cúprica em ovinos. Tá? Quando esse cobre ele passa pela mucosa intestinal, o cobre ele vai se ligar à albumina e através da ligação dele com a albumina que ele vai conseguir entrar lá no fígado, ele vai conseguir ser transportado por via circulação porta-hepática lá para o fígado, que vai ser o órgão de estoque desse mineral, tá?
Lá no fígado, ele vai se ligar a uma proteína carreadora, tá? Que é a metaloproteína. A metalotionina é lá no intestino, e a metaloproteína é ali no fígado. Então, ele se liga a uma proteína carreadora lá no fígado, que é a metaloproteína, e ele vai conseguir ser transportado por todo o organismo do animal, tá? Quando a gente tem um excesso de cobre, ele vai acabar se acumulando nos hepatócitos, lá no fígado. Então, ele não vai conseguir ser ligado a essa metaloproteína, e só uma parte vai ser excretada via bile, tá? E é aqui que começa a ter os casos de intoxicação. Então, a intoxicação por cobre, ela pode ser aguda ou pode ser crônica. A intoxicação aguda, ela é aquela onde o animal vai ingerir uma quantidade alta de cobre de maneira súbita, tá? E essa ingestão vai acabar ocasionando uma gastroenterite severa, uma hemorragia, um choque grave, tá? Ela pode provocar ulcerações, pode provocar erosões lá na mucosa intestinal, e normalmente ela é feita de maneira iatrogênica, ou seja, ocasionada às vezes até mesmo pelo veterinário ou do próprio proprietário, né? Então ocorre às vezes um erro no uso de algum medicamento que é contendo cobre, às vezes você quer tentar tratar alguma carência de algum microelemento e acaba, né, colocando muito desse mineral ali e acaba dando essa intoxicação, né? Então, ó, a partir de 150 ppm de cobre, partes por milhão de cobre, já vai apresentar efeitos tóxicos, tá? E tem a intoxicação crônica, que seria a mais comum, né, a mais observada nos animais. Então, a intoxicação crônica ela é a principal forma da doença. Ela é uma intoxicação de desenvolvimento lento, então ela não é abrupta, né, igual a aguda, mas ela também aparece de maneira súbita. Então, do nada, você vai ver os animais ela apresentou um desenvolvimento lento até eles desenvolverem os sinais clínicos, mas a partir do momento que eles desenvolvem os sinais clínicos, eles podem vir a óbito muito rápido, tá? Normalmente é mais vista em sistema intensivo do que em sistema extensivo, né? Como eu já mencionei, isso aqui por quê? Porque no sistema intensivo tem o fornecimento de dietas que são ricas em concentrados energéticos, que acabam tendo bastante concentração desse elemento, e tem o sistema extensivo, normalmente ocorre quando as pastagens são contaminadas com altos teores de cobre, né? Então, o que vai acontecer, né? Esse cobre ele vai se acumular, lá que nem eu mostrei anteriormente, dentro dos hepatócitos, e lá ele vai ocasionar lesões nas organelas desses hepatócitos, principalmente nas mitocôndrias e nos lisossomos. Então, quando ele lesa essas células, essas organelas, ele acaba ocasionando uma degeneração, até mesmo uma necrose desses hepatócitos. E quando tem essa necrose, acaba tendo liberação das enzimas hepáticas, que vão acabar sendo encontradas em grandes quantidades, em grandes concentrações no sangue, quando fazer o exame laboratorial. Então, principalmente da GGT e da AST, né? Que a GGT é a gama-glutamiltransferase e a AST é a aspartato aminotransferase, tá? Elas vão aumentar principalmente nas últimas 3 semanas antes da crise hemolítica acontecer e elas vão se exacerbar 2 dias depois, tá? Então, o animal ele vai acabar tendo uma hemólise, uma anemia, uma icterícia, uma hemoglobinuria, são os principais sinais clínicos, né? E ele pode ter essa crise hemolítica, né, que foi que nem eu falei, então essas enzimas, né, elas vão estar altas, principalmente nas últimas 3 semanas antes da crise hemolítica e vão se exacerbar 2 dias depois que iniciou a crise hemolítica. Normalmente, essa crise ela vai ser desencadeada com alguma situação de estresse que você submeteu o animal, tá? Como viagens, confinamentos, exposições, né, até mesmo a fome, e ele vai acabar desencadeando, né, a sintomatologia mais severa, tá? Então, como é que ocorre? Então, o cobre, aqui está um hepatócito, né, o fígado, então ele vai se acumular, ele entra com facilidade, ele vai se acumular lá no tecido hepático e ele vai acabar ocasionando essa necrose. Então, quando ele ocasiona essa necrose, ele acaba se ligando muito facilmente nas hemácias, tá? Então, ele entra com facilidade no interior das hemácias, combinando-se com a glutationa, tá? Que é essa daqui. Então, ele entra no interior das hemácias, se combina com a glutationa e, a partir disso, ele começa a gerar radicais livres, tá? Então, o cobre ele vai interagir com a hemoglobina, tá? E isso vai acabar gerando esses radicais livres que acabam fazendo essa lise da célula, né? Lise da hemácia,
tá? Então, eles acabam sendo liberados, tanto o cobre quanto a hemoglobina, eles acabam sendo liberados através dessa hemólise, né? Ó, então, o cobre sai e acaba sendo liberado na corrente sanguínea também. Daí, ele acaba sendo liberado em grandes concentrações, né? Juntamente com a hemoglobina. E, como eu falei para você, né, teve a geração dos... Quando ele se ligou com a glutationa, começou a ter a geração dos radicais livres, né? Que são as espécies reativas de oxigênio, que vão, elas em certa quantidade, elas são ok, né? São boas para o funcionamento do organismo, para algumas atividades, mas quando elas estão em concentrações exacerbadas, elas acabam sendo prejudiciais, né? Então, aqui no caso, elas vão estar em concentração, a produção acabou sendo exacerbada, desencadeada pela junção do cobre com a glutationa. Quando ocorreu a hemólise, liberou hemoglobina, radicais livres e cobre na corrente sanguínea. Tá? Geralmente ela tem uma divisão, né? Tem a fase pré-hemolítica, que é quando tem esse acúmulo de cobre nos hepatócitos, né? A fase hemolítica, que é quando o cobre livre ele penetra nas hemácias, que é essa fase aqui, e ele combina-se com a glutationa, ele vai reagir com os radicais os radicais da hemoglobina, né? E vai acabar formando os radicais livres. Sulfidrela. Daí vai ter a hemolização da equipose-hemolítica, né? Quando já ocorreu a hemolização das hemácias, ele vai liberar o cobre no sangue, os radicais livres e a hemoglobina, tá? Daí quando tem esse excesso de cobre, ele vai levar a uma oxidação da membrana, que é quando tem essa hemólise, né? Então leva a uma oxidação da membrana do eritrócito, que ele já está fragilizado, daí isso acaba facilitando a hemólise dele, e também vai ocasionar uma oxidação da hemoglobina pelo cobre, tá? Então vai formar a meta-hemoglobina, tá? E a meta-hemoglobina, ela não é transportadora de oxigênio, então vai acabar ocasionando uma crise hemolítica aguda, tá? Pode também ter provocar uma oxidação do ferro, prejudicando também o transporte do oxigênio, né? E isso também vai acabar gerando a meta-hemoglobina temporária, né? Meta-hemoglobinúria temporária. Tá? Então, aqui são os aspectos laboratoriais dessa enfermidade. Então, a mensuração da cupremia, né? Então, vai estar de 78 a 114 micromol por litro. Os níveis séricos de GGT e AST, né, que são as enzimas que são liberadas, né, as enzimas hepáticas que são liberadas com a necrose e degeneração dos hepatócitos. Hemograma e leucograma, tá? Então você vai ver a anemia, então vai ter menos de 70% de hemácias circulantes, você vai conseguir ver a hemoglobina livre, ela vai estar aumentada, a produção de bilirrubina também vai estar aumentada, né? E essa bilirrubina ela vai acabar se acumulando nos tecidos, né, levando a uma icterícia, né? Você vai poder observar uma hemoglobinúria notória e vai ter quadro lesivo nos glomérulos e nos túbulos renais, tá? Pode também ocorrer casos de ter obstrução nos néfrons por causa da hemoglobina livre, né, na metaglobina, e vai ter o animal por apresentar oligúria, né, ao invés de hemoglobinúria apresentar oligúria, né. Então também é importante, por causa dessas lesões renais, a gente fazer a medição dos níveis séricos de ureia e creatinina. Tá? Na urinálise vai ter essas características, hemoglobinúria, glicosúria e proteinúria. Tá? Então, no segundo dia da crise hemolítica, né, o nível de cobre se aumenta. No leucograma, você vai ter uma leucocitose, uma neutrofilia acompanhada de uma linfopenia e uma eosinopenia. A bilirrubina, como eu já mencionei, vai estar aumentada também, principalmente a forma indireta, e vai ter icterícia. E os níveis de ureia e creatinina também vão se elevar, tá? Por causa justamente dessas lesões renais que podem ocorrer lá nos glomérulos e nos túbulos renais. O tratamento, o objetivo dele é você reduzir os níveis hepáticos de cobre, então você pode tratar com molibdato de amônia, mais o sulfato de sódio por via oral por 10 dias, ou até mesmo com o tetratiomorbidato de amônia por via subcutânea por dias alternados, tá? Então, aqui tem, né, nesse caso aqui eu coloquei 2 artigos, tá? Então, tem essa intoxicação cúprica cumulativa experimental em bovinos e o outro é realmente um relato de caso. Então, esse daqui, ele é
Ele foi publicado nessa revista, ela tem uma classificação bem boa, né? E ele foi publicado em 2007, tá? Então, como é que foi feito? Então, foram utilizados 10 animais das raças mestiças, né? Então, Nelore com Charolês, de 8 meses de idade com 170 quilos de peso, tá? Então, como é que eles fizeram? Eles fizeram uma cânula ruminal do látex, né? Que é essa fístula que a gente chama normalmente, né? Então, você deixa essa extremidade aqui, você faz uma ruminotomia, né? E deixa esse material do látex aqui, para deixar como se fosse, você só coloca uma tampa ali, né, nesse buraco, para você ter facilidade de poder coletar ali o conteúdo ruminal quando você quiser. Esses animais eram mantidos em baias individuais, recebiam o mesmo tipo de alimentação, né, então ração e sal mineral, e isso durou 105 dias, tá? Então, foram divididos em dois grupos. O grupo controle tinha 4 animais e o grupo teste tinha 6 animais. Então, no grupo teste foram feitas a solução de sulfato de cobre pentaidratado, tá? A cada semana eles começaram com 2 miligramas por quilo de peso vivo e iam aumentando a cada semana 2 miligramas, tá? A primeira coleta foi feita antes, a segunda coleta foi feita 45 dias depois, e a terceira coleta 105 dias depois, né? Que foi o período que durou aqui a coleta aqui da cânula, né, ruminal. Foram feitas também biópsias hepáticas, então, que foi feito do lobo cranial do fígado. Ela foi feita, a pesagem e a coleta de sangue, ela foi feita quinzenalmente, tá? Do mesmo jeito que as determinações séricas de cobre, AST, GGT, ureia e creatinina, e o volume globular, o volume globular, que é o hematócrito, né? Ele foi feito por um contador automático de células, tá? E os animais que vieram a óbito, a gente foi pegando amostras de fígado, né? No trabalho, né? Não a gente. Então, no grupo teste, né, que tinham 6 animais, 3 animais se apresentaram resistentes e 3 animais se apresentaram suscetíveis, tá? Aqui, né, foi aplicado sódio, foi aplicado cobre neles, né? Tá? Então, eles foram aumentando os níveis. Então, 3 animais foram resistentes, então, aos aumentos dos níveis de cobre, e 3 animais se tornaram suscetíveis, ou seja, foram suscetíveis a demonstrar algum tipo de sinal clínico, sendo que um deles demonstrou sinal clínico clássico, né, da doença, que seria a hemoglobinúria, a apatia, perda de peso, andar cambaleante, redução dos movimentos luminais, desidratação intensa, mucosas ictéricas, fezes pastosas e até mesmo ligúria. Então ele tinha algum tipo de obstrução ali, né, dos néfrons. E os 2 animais com quadro clínico atípico, eles apresentaram redução do apetite, né? Então eles começavam com uma hiporexia e passavam para uma anorexia, perda de peso, desidratação severa, redução dos movimentos luminais, oligúria, apatia, só que eles não apresentavam hemoglobinúria, nem andar cambaleante e nem mucosas ictéricas, tá? Por isso que é até conhecido como sinal clínico atípico, porque esses últimos 3 são os que a gente normalmente observa no quadro clínico clássico, que foi observado aqui nesse único animal, né? Aqui então na necrópsias, né? Na necrópsia 1 foi observado umas membranas serosas amarelas, fígado ictérico, esplenomegalia, então aumento do baço, né? Rins enegrecidos, ulcerações em mucosa abdominal. Na necrópsia 2 foi feito, não observou ulcerações abdominais, fígado com bordos arredondados, urina concentrada e coloração amarelo escuro. Aqui são os resultados do exame. Então, no que apresentou o quadro clínico clássico, ele teve redução aqui, que é esse aqui, né, esse bovino 5 aqui, ele teve redução do volume globular, né, então aqui tá os que seria ideal para a espécie, né, então seria de 24 a 46, ele apresentou 22%, né, os outros também apresentaram redução, mas principalmente esse e o bovino 3, né, ele apresentou maior atividade da GGT e da ST, então, ó, 27 e 162. E ele também apresentou maior concentração de ureia e também maior concentração de cobre. Cadê a concentração de cobre aqui?
Então, foi para 3.987, né? E ele não teve alterações na creatinina. Então, a creatinina dele ficou dentro dos parâmetros normais, tá? Então, foi observado isso, né? Então, teve uma redução do volume globular em todos eles, se acabou observando essa redução, né? Sendo que nesse atípico, nesse clássico, foi observada uma redução melhor. Elevação dos níveis séricos de cálcio, mesma coisa, até na verdade, esses que tiveram o caso clínico atípico, eles tiveram maior concentração de cálcio na corrente sanguínea. 2 bovinos não apresentaram crise hemolítica. Não houve uma marcante insuficiência renal, principalmente porque não teve alteração aqui na creatinina, tá? Ó, não teve alteração aqui. E os bovinos são menos suscetíveis que os ovinos, né? Então, imagina, dos 6 animais, somente 3 apresentaram sintomatologia, sendo que somente 2 foram com sintomatologia típica, né? O outro apresentou clássico, então consegue ser tratado, identificado de maneira fácil. Então, isso eles constataram, né, através desse experimento, que os bovinos são menos suscetíveis à intoxicação por cobre que os ovinos. Então, aqui agora é um outro caso, aqui é um relato de caso, tá? De uma intoxicação por cobre associado com a braquiária decumbens, né? Com a ingestão de braquiária decumbens numa cabra, tá? Esse artigo aqui é de 2016. Então, esses animais eles tinham um consumo de ração ou até mesmo de pastagem com altos níveis de cobre. Essa planta ela é patogênica, tá? Então as plantas tóxicas, né, elas são patogênicas, então elas vão ocasionar algum tipo de lesão lá no fígado. As cabras, elas geralmente são mais resistentes que as ovelhas. Então essa aqui ela foi considerada uma intoxicação por cobre hepatogênica secundária à ingestão de braquiária decumbens, tá? Então a braquiária ela acabou sendo, ela é uma planta tóxica, né? Acabou se tornando uma planta tóxica e patogênica e ocasionou intoxicação por cobre secundária, tá? Então foi uma fêmea de 4 anos de idade que apresentava perda de peso, desidratação, icterícia e apatia, e 2 dias antes a icterícia era severa e tinha hemoglobinúria. O caso clínico, então, a criação era com 1.000 animais, era para produção de carne, tá? E eles eram criados, né, na pastagem com a braquiária decumbens, tá? O que foi observado, então? Na cavidade abdominal da cabra, né, foi feita a necrópsia, então foi observada uma icterícia na cavidade, os rins se encontraram enegrecidos, aqui principalmente a região cortical, né? O fígado ele estava com uma coloração anormal. Essa coloração enegrecida é principalmente porque foi acumulado hemoglobina ali, né? Os ductos biliares ao fígado da ovelha estavam com uma coloração anormal, o rim dela também uma coloração bem escura. Os ductos biliares aqui, ó, a gente encontra o fígado dela, né? Então os ductos biliares estavam preenchidos por bilirrubina, né? Que são essas estruturas mais amareladas aqui, tá? E aqui no fígado, de novo, tem a presença de macrófagos. A primeira flecha, ela é com a presença de necrose hepatocelular, e a segunda é a presença de macrófagos espumosos, tá? Que estão aqui. No rim, a gente consegue ver os túbulos renais estão dilatados, estão também preenchidos com hemoglobina. E células epiteliais tubulares, elas também contêm pigmento marrom, né, principalmente devido a esse pigmento marrom dourado, ele é intracitoplasmático, tá? E os hepatócitos aqui, eles têm, como está indicando aqui na flecha, são acúmulos de cobre, tá? Através dessa microscopia. Tá? Então, o diagnóstico então, foi feito por exclusão da exposição à fonte de exógeno de cobre, né? Junto com os achados patológicos ali da cabra. As cabras adultas e cruzamentos Boer são mais resistentes, principalmente para a fase hemolítica, né? Então para aquela fase que ocorre a hemólise e desencadeia a liberação do cobre, da hemoglobina e dos radicais livres.
E as alterações patológicas no parênquima hepático e ducto biliar também confirmaram, né, o diagnóstico da, da cabra. E também pode ocorrer a formação, né, desses sais de cálcio, né, que vão principalmente por causa das saponinas, né, da planta tóxica ali que estava presente, que ocasionou essa estase biliar, né, então ocasionou um bloqueio ali na secreção da bile. Os mecanismos relacionados aos eventos estressantes para a ruptura dos hepatócitos e liberação do cobre na circulação são desconhecidos, então ainda não sabe da ocorrência daquela hemólise, o que realmente acontece ali, que ele acaba desencadeando a hemólise. A desnaturação da hemoglobina mais o dano oxidativo nos eritrócitos é considerado uma hemólise intravascular, né? E ele pode apresentar também a isquemia renal, que é devido principalmente ao choque hipovolêmico que ocorre nessa intoxicação. Aqui tem alguns diagnósticos diferenciais que poderiam ser, então, o carbúnculo sintomático, né, ocasionado pelo Clostridium perfringens, tipo a leptospirose e babesiose, né, a leptospirose principalmente pelos sinais renais, a babesiose por causa da icterícia, e a hemoglobinúria bacilar pelo Clostridium hemolyticum, que também por causa da hemoglobinúria que a gente acaba tendo presente nesses animais. Tá? Agora, a gente vai falar um pouco da parte de selênio, tá? Na produção de bovinos. Esse aqui eu não consegui achar nenhum relato de caso da intoxicação, então vai mais ser dado mais ou menos o que aconteceria, né? Então, aqui o selênio, né, eles têm uma baixa concentração no organismo, tá? Então, ele está em baixa concentração no organismo e existem a forma orgânica, tem a forma inorgânica, que nem mostra aqui, que é normalmente encontrada na suplementação, principalmente o selenito, e tem as formas orgânicas, né, como o seleno-metionina, o seleno-cisteína e até mesmo as leveduras que são enriquecidas com selênio, tá? A forma de selenito, ela é a preferida, né, na utilização da suplementação direta dos animais, e o selenato, ela é mais usada para ser adicionada aos fertilizantes, então na coisa na relação mais às pastagens, né? Nas formas orgânicas, elas podem ser encontradas na castanha do Pará, nos cereais integrais, no mariscos, nos peixes, tá? E a forma solúvel dela, que seria esse selenito aqui daí, forma inorgânica, vai ser absorvida lá no trato gastrointestinal. As funções do selênio, né? Ele vai atuar principalmente como antioxidante, né? Junto com a vitamina E, que é o tocoferol, né? Para proteger as membranas das células e prevenir da geração dos radicais livres, né? Então, ele previne o estresse oxidativo naquelas células. Ele vai aumentar a efetividade da vitamina E, então ele melhora, né, as funções que a vitamina E provoca. Então, vai estimular o crescimento do animal e o desenvolvimento normal, vai fazer a prevenção da oxidação dos ácidos graxos insaturados, vai atuar na função imunológica, vai prevenir de mastite bovina, vai proteger a pele contra os raios ultravioletas, nas gônadas masculinas ele vai ser importante na rigidez dos espermatozoides, né, e principalmente para retardar o envelhecimento dessas células, e também é importante na manutenção da integridade dos tecidos. As exigências dietéticas. Então, as fêmeas saudáveis, as de bovinos de leite, elas precisam de no mínimo 0,2 mg por ml no sangue total e 0,07 mg por ml no plasma. E as que estão em lactação, né, como ou até mesmo gestantes, elas sempre vão demandar um pouco a mais. Né? Então, quando a vaca está nesse período, ela vai demandar de 5 a 7 mg por dia de selênio na dieta dela. Quando ocorre intoxicação por selênio, normalmente vai estar associado com um suplemento onde não ocorreu uma prescrição médica. Então, principalmente quando você suplementa o animal com doses de entre 5 a 50 partes por milhão por dia, tá? Então, normalmente quando o bovino ele recebe mais de 5 partes por milhão, você já vai ter aparecimento de sinais clínicos. Então, o animal pode ficar cego, ele pode ficar cambaleante, ele pode acabar vindo a óbito até por causa de falhas respiratórias, né? E normalmente, né, conhecida a intoxicação por selênio, ela vai desencadear essa doença alcalina, né, que vai ser determinada, vai ser caracterizada por esse cambaleio cego, né, então o animal fica cambaleante e fica cego.
Tem a forma aguda da intoxicação, que o animal vai ter apatia, ataxia leve, pulso rápido, então uma taquicardia, né? Dispneia, diarreia e vira morte. E a forma crônica, que é justamente esse cambaleio cego, né? Então o animal vai ter cegueira, vai ter descoordenação, uma alcalose metabólica, tá? E isso é bem associado ao consumo de plantas seleníferas, então que possuem uma alta concentração de selênio na composição delas, né? A deficiência de selênio, ela vai estar associada com alterações físicas e metabólicas. Então, ela vai ocasionar um desconforto muscular, uma fraqueza, uma doença cardíaca, uma anemia, um envelhecimento precoce e até mesmo problemas reprodutivos, né? Então, nos animais, ela é conhecida no bovino como doença do músculo branco, nos cordeiros, né, doença do carneiro enrijecido e também tem a degeneração muscular nos suínos, tá? Então, aqui nos bovinos, né, a doença do músculo branco, então vai ter falta de evitabilidade, o crescimento vai ser retardado, vai ter distrofia muscular nutricional, que é a doença do músculo branco, e o animal pode vir a óbito, tá? Principalmente por necrose do miocárdio, tá? Então o bovino, ele tem a musculatura da língua dele acaba ficando afetada, então ele não consegue mamar. Essa morte é justamente por danos no miocárdio, né? Eles podem ficar em casos severos com a musculatura bem enrijecida, eles não conseguem se manter de pé, tá? E aqui são as principais causas, né, dessa deficiência, né? Então, você fornecer os sais de selênio, né, que possuem selenito ou selenato, injeções de selênio são os jeitos que você pode tratar, né, essa deficiência, na verdade, falei da causa, mas é o tratamento. Então, você fornecer para o animal sais de selênio, injeções de selênio ou até mesmo esses pellets densos, né, que vão ser engolidos pelo animal. Eles contêm 95% de ferro e 5% de selênio, tá? E é lógico, né, que essa enfermidade ela também vai estar relacionada com a infertilidade. Então, ela vai, principalmente até nos machos, né, infertilidade no macho, porque ele está relacionado com a rigidez dos espermatozoides. Aborto também nas fêmeas, retenção de placenta, nascimento de bezerros fracos e até mesmo natimortos. Então, ela acaba ocasionando problemas reprodutivos também. Tá bom? Então, a próxima unidade é a unidade 3, daí vai ser mais relacionado com as doenças metabólicas já, tá? Então, a gente vai ver a parte de cetose e toxina de gestação, tá bom? Então, é isso.